Falecimento e morte da Elisa Samúdio. Sai advogado, entra advogado. Com a saída de Rui Pimenta, Thiago Lenoir também assumiu a defesa. Veja aí na reportagem. Tomada pelo goleiro Bruno Fernandes de destituir os dois advogados que o defendiam, pegou muita gente desprevenida. Surpresa total. Ninguém esperava. Juiz, Ministério Público, os advogados dos Correios, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, não. E sequer tomamos conhecimento também os motivos pelos quais levaram o Bruno a tal atitude. Surpresa? Para o advogado destituído Rui Pimenta, não. Estratégia do então cliente dele. Ele resolveu mudar de estratégia. E a opção dele, né? Cada advogado tem uma estratégia. A minha estratégia era essa, negar o crime e, no caso, se não for reconhecido pelo tribunal do júri, seria a segunda hipótese da inocência dele, porque ele não concorreu para o crime. Esse é meu projeto, que desde o início eu plantei e vem. E, de repente, ele não gostou desse projeto, é direito dele, ué. Por decisão da juíza Marixa Rodrigues, que preside o inquérito, Francisco Simim permanece na defesa do goleiro, que pouco tempo depois anunciou um novo advogado, Thiago Lenoir. Nós vamos utilizar fundamentos éticos, fundamentos pautados na prova do processo, respeitando tudo que foi arguído pela acusação, pelo Ministério Público, pelos policiais e trabalhar nas provas do processo. Se não tiver prova do processo, é lógico que eu acredito na inocência do meu cliente. O que chamou a atenção em relação ao novo defensor não estava na entrevista, mas nas declarações prestadas no último final de semana via Twitter, onde o advogado chegou a apostar que Bruno seria condenado a mais de 38 anos de cadeia, com direito até à aposta de cerveja, além da sugestão para que o goleiro e Macarrão confessassem o crime de homicídio, com a intenção de reduzir a pena. Manobra? Estratégia? Seria essa a intenção dos advogados de defesa de Bruno? E o que os especialistas falam a respeito dessa decisão? A sensação que nos transmite é que tudo está sendo uma manobra. E a instabilidade está instalada nesse minuto. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Porque o Bruno pode, outra vez, dizer que não aceita o advogado atual que sobrou. Só sobrou um advogado. Ele diz não aceito e acabou. E vamos voltar ao vivo ao Fórum de Contagem, onde a repórter Camila Leste está, sim, com o advogado Dr. Lenoir, não é isso? Thiago Lenoir. Camila, com você. Isso mesmo, Jacques. Aqui ao meu lado está o novo advogado do goleiro Bruno, ele que assumiu ontem a defesa do ex-jogador, é o Thiago Lenoir, desculpe. Thiago, vamos falar primeiro sobre essas questões que tá todo mundo comentando em relação aos comentários que você fez no Twitter. Isso foi antes de assumir o caso? Conta pra gente como que foi. Foi antes de assumir o caso. Eu não tinha conhecimento oficial das provas do processo. Ontem eu assumi o caso e hoje eu convidei o doutor Lúcio Adolfo, junto com o doutor Simim, para compor a banca de defesa do Bruno. E seria uma irresponsabilidade da nossa parte de achar que poderíamos verificar os 64 volumes nos próximos dias. Por isso nós vimos essa possibilidade de subestabelecer para o doutor Lúcio Adolfo e pedimos o desmembramento que foi acatado pela meritíssima juíza. E o próximo júri será dia 4 de março agora. Você acha que até 4 de março dá tempo de ler essas 15 mil páginas, de fazer a defesa do Bruno? É tempo suficiente para a gente analisar essa prova. Acredito que agora a equipe está bem composta, com um advogado de renome, o doutor Lúcio Adolfo. Eu já fiz mais de 240 júris, só que no plenário do Tribunal do Júri de Contagem já atuei mais de 90 júris. O doutor Lúcio Adolfo tem mais de 1000 júris, o doutor Simim também. São pessoas que são aptas para fazer uma boa defesa para o Bruno de agora em diante. Agora, como que aconteceu essa mudança de advogado? Até anteontem ele estava com Rui Pimenta, ontem o senhor assumiu. Como que aconteceu isso, Thiago? A gente viu uma insegurança jurídica a partir do momento que o doutor Rui ele é desconstituído. Porque, no nosso ponto de vista, o doutor Rui era um bom advogado até então e criou ali uma certa instabilidade. Então, para a gente tentar voltar ao trilho da normalidade do processo, eu fui constituído ontem e hoje nós chamamos o doutor Lúcio Adolfo. Você está aqui mesmo, o Bruno já foi embora, você está aqui acompanhando o julgamento de qualquer forma do Macarrão e da Fernanda. Eu conversei agora com o doutor José Arteiro, que é advogado da família de Elisa Samúdio. Ele me diz dessa possibilidade do Macarrão assumir o que realmente aconteceu e de fazer um acordo com a promotoria. Como que você vê isso? Você acha que isso tem possibilidade de acontecer? Eu não vou entrar no mérito da
da defesa do Macarrão. Se a defesa do Macarrão entender que isso daí vai beneficiar o réu dele, que assim o faça. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos agora focados para o dia 4 de março do ano que vem, quando o Bruno terá a oportunidade de ser levado ao júri popular. Mas o que o Macarrão disser aqui em julgamento e o que for decidido em relação a ele ser culpado ou não pode prejudicar ou ajudar o Bruno? Vamos ver, a gente traçou uma estratégia para a defesa de não adiantar nenhuma tese e de também não adiantar fatos que ainda possam ocorrer. Você já conversou com o Bruno, Thiago? Como que ele está? O que ele te disse? Conversamos com o Bruno está bastante esperançoso agora, ele vê que agora ele tem uma defesa forte, uma defesa que vai buscar o melhor para os interesses dele. O doutor Rui Pimenta, a principal tese dele e a argumentação dele era em cima da falta de materialidade do crime, ou seja, não tinham encontrado ainda o corpo da Elisa Samúdio. Qual que vai ser a sua argumentação? Olha, eu peguei a causa, assumi essa causa ontem e o doutor Lúcio Adolfo hoje. Nós teremos a oportunidade de analisar agora com calma, com bastante tranquilidade todo esse processo. O que não podia diante de um alvoroço danado, fazer uma defesa irresponsável, que poderia prejudicar o réu. Agora nós temos a oportunidade de fazer uma defesa com toda tranquilidade para ajudar o Bruno. Ok, muito obrigada, Thiago Lenoir, pelas informações. Jacques Leal, a gente está aqui acompanhando toda essa movimentação e vamos entrando ao longo da programação com novas notícias. Ok, Camila, obrigado pelas informações e vamos também falar ao vivo agora com o advogado de bola, Fernando Magalhães, para saber o que o doutor Fernando acha sobre essa reviravolta no caso, todas essas manobras aí. Boa tarde, doutor Fernando. Como é que o senhor vê essas modificações aí, essas mudanças repentinas ocorridas no caso Bruno nesse terceiro dia de julgamento? Boa tarde, Jacques. Boa tarde ao público da Bandeirantes. Vejo com uma tristeza enorme. A gente precisa reportar e lembrar ao seu telespectador que a defesa de Marcos Aparecido, quando ela abandonou o plenário, foi por uma questão técnica. Foi se desrespeitar o direito do paciente com relação a um acesso legal de reclamar ao juízo aquilo que o paciente precisa naquele momento. Ou seja, existe um artigo 571 do Código de Processo Penal que fala que todas as questões de nulidades deverão ser suscitadas tão logo abertos os trabalhos. Perfeito. Hoje, aportou ao processo advogado de escola, tribuno, escritor de livros. Dr. Lúcio Adolfo é realmente um dos mais sérios e mais importantes advogados hoje na advocacia mineira. Mas essas indas e vindas sem definições, essas pichórdias e brincadeiras, quando se fala da vida de um futuro constituinte, realmente parece-nos de mau gosto. Doutor, como é que o senhor vê essa declaração aí dada pelo seu José Arteiro, doutor José Arteiro, que é da acusação, em relação à questão do Bola, que vai haver uma informação nova, que está para ser divulgada uma informação nova em relação ao Macarrão? O senhor acredita que ele vai assumir a bronca toda e vai assumir dizendo que ele que é responsável pela morte de Elisa Samúdio ou não? Não, eu não acredito. José Arteiro Cavalcante, por mais que eu respeite, mas ele gosta de andar pelo picadeiro, pelo cenário do processo, chamando a atenção, mas falas absurdas, falas desconexas, sem qualquer conteúdo. Só acredita, doutor, que com todas essas manobras aí, o julgamento, há dias de julgamento, são 3 dias de um julgamento extremamente conturbado, sai advogado, entra advogado, o senhor não acha que isso, de certa forma, compromete esse julgamento e compromete, inclusive, a justiça do Estado de Minas Gerais, que é tão respeitada em todo o país, considerando aí as nuances? A gente viu ontem juristas, por exemplo, pessoas especialistas no assunto, fazendo críticas severas à forma de condução dos trabalhos, a esse desenrolar dos fatos que está na mídia aí todos os dias. O que é que o senhor acha disso? Olha, é por isso que eu reportei que é com tristeza que a defesa de Marcos Aparecido presencia isso. Estive conversando, inclusive, com um dos juristas que vocês acabaram de entrevistar, Dr. Luiz Flávio Gomes. A nossa questão era uma questão processual. Nós não poderíamos deixar que um constituinte nosso fosse vilipendiado no seu direito. Mas é extremamente diverso daquela questão de põe subestabelecimento, retira subestabelecimento, entra advogado, tira advogado, faz-se pichórdia com relação ao próprio constituinte. Parece-nos, infelizmente, um pouco de brincadeira com a justiça. E você disse muito bem, o judiciário mineiro
está um pouco desacreditado, Nada relacionado à forma de atuação de Marcos Aparecido. Somos extremamente técnicos, estamos respeitando e requerendo que o direito nosso constituinte seja preservado. É extremamente diverso dessa dança de cadeiras absurdas. O Bola, que o senhor representa, teve o julgamento dele desmembrado, aí foi o primeiro, na segunda-feira, desmembrado. O senhor acredita que nesse novo julgamento o Bola vai ser aí julgado de uma forma e até mesmo na absolvição dele? Acreditar na absolvição de Marcos Aparecido, acreditamos sempre. Dia 5, pretérito, tivemos sucesso, provamos ao povo de Contagem, aos jurados de Contagem, que as investigações não foram feitas, que as provas insetadas nos autos foram manipuladas e provaremos novamente que Marcos Aparecido, chamado por vocês de Bola, não tem qualquer relação com esse circo de horrores que está acontecendo. Ok, muito obrigado, doutor Fernando Magalhães, conversou conosco aqui no Me Chama Que Eu Vou, obrigado pela presença do senhor aqui no programa, trazendo esses esclarecimentos. Obrigado mesmo, uma boa tarde para o senhor. E a gente está aqui à disposição do senhor também para qualquer participação na programação da Band, porque é importante para a população que está atento a esse fato aí do julgamento do Bruno e dessas outras 4 pessoas envolvidas aí no suposto desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu agradeço. Uma boa tarde para o seu telespectador. Ok. Vamos voltar também agora ao Fórum de Contagem com o advogado titular do Bruno, quem está lá, a repórter Camila Lesch. Lúcio Adolfo, é isso, Camila? Isso mesmo, Jacques, a gente vai conversar agora com o Lúcio Adolfo, ele que assumiu hoje a defesa do goleiro Bruno, que só será feita a partir do dia 4 de março. Doutor Lúcio, boa tarde, obrigado por falar com a gente, eu sei que vocês também estão super apertados. Só fala pra gente sobre essa mudança, essa possibilidade, foi uma manobra, não foi, o que está acontecendo? Bom, a primeira coisa é que não houve mudança, né? É um reposicionamento de força. O Thiago e o Simi me procuraram e faço a saída do Rui para a gente equacionar melhor os meios de defesa. Agora, chamar de manobra, quem determinou esse desmembramento foi a juíza. Se ela fez isso, ela deve ter alguma sustentação legal, ou seja, é de lei. Não foi feito um favor para a gente. Nós fizemos uma pretensão nossa de trabalhar da melhor forma. Eu, o Thiago e o Simi vamos nos debruçar agora sobre essas 15 mil folhas de processo para fazer uma defesa digna, clara, objetiva, legal, respeitando os adversários que nós vamos encontrar, que eu sei que tem um assistente de acusação, que é um advogado experiente, combativo, lutador, conhecedor de direito e experiente nessas ações, um promotor aguerrido com quem eu já trabalhei em Montes Claros, e a defesa tem que se organizar. Nós estamos reposicionando as forças, formando uma equipe capaz de enfrentar a situação que se apresenta. Graças a Deus, com a compreensão da juíza, nós estamos com a data marcada e não vamos fugir desse julgamento. Vocês têm intenção de adiar novamente o julgamento ou vai acontecer no dia 4? Absolutamente. Eu, inclusive, apresentei um compromisso para a doutora Marixa, dizendo que é da minha pretensão, é do interesse do Bruno, fazer o julgamento na data que ele marcar. Eu tinha falado em 10 dias para ela... Mas ela entendeu necessário marcar para março, respeito a agenda dela, estamos preparados. Agora eu vou me debruçar nesse processo, eu, doutor Thiago, tenho o acompanhamento do doutor Simin, tem também o doutor Varley, e tem o doutor Rodrigo Bisotto, todos eles que têm uma experiência e um conhecimento do processo que certamente pode me enriquecer nessa caminhada que nós vamos ter o julgamento. Eu acho que o principal é reconhecer a necessidade de um julgamento isento, correto, completo, com toda a possibilidade de defesa, com respeito a essa necessidade. O importante é a justiça. Para isso é preciso que se faça a coisa correta. Já conseguiu conversar com o Bruno, saber o que ele tem a dizer em relação a esse caso? Não, hoje eu tive uma conversa rápida com ele, aí mesmo no plenário, junto com o doutor Simin e o doutor Thiago, e a partir de aí nós devemos ter um contato com mais calmo para elaborar e conversar e explanar a respeito das possibilidades, qual a estratégia que nós devemos adotar, conversar sobre tudo isso ainda, né? Agora, o que eu já tinha perguntado para o doutor Thiago, repito essa pergunta para o senhor. Essa possibilidade que o doutor José Arteiro, advogado da família de Bruno, diz em relação ao Macarrão fazer um acordo com a promotoria, contar o que realmente aconteceu, o que isso pode mudar na defesa do Bruno? Olha, eu não tenho conhecimento dessa realidade. Eu realmente não tenho conhecimento dessa realidade. Então eu não quero fazer comentário sobre isso. Porque o que a gente sabe é que o Macarrão pode, de fato, contar se ele teve participação no crime, se o Bruno teve, o que aconteceu lá.
Olha, como eu te disse, eu não conheço nenhuma linha do processo. Isso está na base das especulações. Eu não quero comentar especulações, né? Se isso acontecer, vamos enfrentar a situação. E qual que vai ser a sua estratégia de defesa? Inicialmente, eu quero me debruçar sobre o processo, conhecer a própria, depois me manifestar sobre isso. Em relação a ter encontrado o corpo ou não, você vai falar sobre isso também? Eu quero analisar primeiro o conteúdo probatório, quero saber o que tem de realidade lá, para eu poder me manifestar. Ok, muito obrigada. Jacques Leal, conversei agora com o Dr. Lúcio Adolfo, ele que assumiu hoje a defesa do goleiro Bruno. A gente volta ao longo da programação com outras informações. Legal, Camila Leste, obrigado por esse excelente trabalho feito por você, pela nossa produção aí, que trouxe para o telespectador aqui do Me Chama Que Eu Vou todos os personagens, advogados envolvidos aí nesse julgamento do goleiro Bruno, que chama a atenção de todo o país. Parabéns pelo trabalho.